passagens: Salmo 72, 17 a 19, e depois vamos ao Êxodo 17. Abriu a sua lição aí? Qual o número da nossa lição hoje? Vocês estão aqui? Qual o número da nossa lição hoje? 9. Meu Deus do céu, que morte. Você vai falar o tema? Eu não vou nem mexer com isso, eu falo aqui mesmo. Qual o tema da nossa lição? Olha que coisa linda. Vocês querem me animar, me ajudar, ou vocês querem me matar? Qual é que vocês preferem? Vamos ser crente, ungido, irmão, vamos ter vida. Você está na igreja? Está? Quem está na igreja aqui? Aproveita. Tem gente que hoje não amanheceu de tanto bêbado, de tanto cheio de droga, de tanta loucura que fez, porque é feriado. Eu sei porque eu passei por isso, e muitos aqui passaram. Hoje nós somos livres, pelo amor de Deus. Tem noção de quantas vezes o Marcos acordou bêbado? O Marcos corria quando eu chegava na casa, era um cachaceiro. Valfredo, meu Deus, você não tem noção. Desdentado, cabeludo, caído num canto, noiado. Não tem lógica, a gente está dormindo, a gente está morto. Era para a gente estar na igreja gritando: eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo. Parece que a gente não sabe disso. Você estava perdido? Você esteve perdido? E agora? Achado? É peso para você adorar, é peso para você falar sobre Deus, é peso para você um número, é peso para você. Sabe, essa consciência, ela não sai de mim, ela está aqui. Meu Deus do céu, feriado, a gente estava na amargaça da vida. Hoje nós estamos livres. Que ninguém precise nos acordar para isso. Então, qual que é o tema da lição? Texto básico, Salmo 72, 17 a 19. Depois vamos Êxodo 17, de 10 a 15. Então vamos lá, 17 a 19. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Como que termina? Amém, amém. Êxodo 17, 10 a 15. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos
firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Voltando para a lição, o versículo-chave, Gênesis 32, 20. Recitem o versículo, por favor. 1, 2, 3. Alvo da lição: ao estudar esta lição, você e eu teremos condições de entender que os nomes compostos de Deus expressam as obras de Deus, as quais promovem confiança, segurança e esperança para a vida cristã. Palavra de Deus. Que o Senhor seja conosco e abençoe por sua bondade e misericórdia. Os que creem, digam amém, tomem assento. Nós estudamos, vocês estudaram na lição anterior, na lição de número 8, os nomes primários. Os nomes primários de Deus. E uma lição maravilhosa. Hoje nós vamos para os nomes compostos de Deus. E é importante, irmãos, lembrar que esse nome de Deus é um nome para ser respeitado, porque não é um nome qualquer, é o nome do nosso Deus. Êxodo capítulo 20 e o versículo 7 diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O nome do Senhor tem que ser respeitado. Por isso que a pronúncia do nome, um dos nomes primários de Deus é Yahvé, que nós falamos, não é? A pronúncia do nome do tetragrama se perdeu, porque os rabinos não tinham coragem de pronunciar, porque tinham medo de fazê-lo de maneira errada. E aí foi se perdendo a pronúncia. Muitos dizem que o nome do Senhor é como um sopro. Agora, o que vão fazer os maçoretas e os outros que vão chegando para ajudar na interpretação do nome? Vão fazendo, na época dos maçoretas, colocaram as vogais, né, abaixo ou ao lado das consoantes, porque o hebraico, ele é só de consoantes, são letras quadráticas, e o hebraico é lido da direita para a esquerda. A gente lê, a maioria, amarás, e aí ele lê amarás, e aí são letras quadráticas e consoantes. Então, para nós é impossível você ler uma palavra se não tiver algum auxílio, como os maçoretas trouxeram, né? Para nós aqui, por exemplo, se você receber uma mensagem, a partir das mensagens, né, começaram a gente, traz a nós um entendimento melhor. Se eu mandar uma mensagem para você no WhatsApp, dizendo, aí está escrito, tudo bem? Aí põe TBM, o que eu estou dizendo? Eu também, mas só tem 3 letrinhas, é uma abreviação que nós sabemos e conhecemos, e são consoantes, ali no TBM não tem uma vogal sequer, mas nós sabemos. Agora pede por americano vir aqui e escreva para ele, ITBM, ele vai entender? Nunca, impossível.
né? Os maçoretas vieram e colocaram as vogais, embaixo e em cima, pontinhos que indicam se é A, se é E, se é I, se é O, se é U. E aí, nessa época, como eles tinham medo de colocar o nome de Deus errado e tal, e ver esse auxílio, eles pegaram o nome que eles substituam, um dos nomes que substituía para Yahvé, é Adonai, Senhor. E aí eles pegaram as vogais de Adonai e colocaram no tetragrama. Aí ficou Yehová, que a gente fala Yahvé. Mas não é a pronúncia, é algo para nos tentar ajudar. Quando você preocupa demais com o nome, você também vai perder o sentido do nome. Então é bom estudar sobre os nomes de Deus. E o nome de Deus não pode ser usado como algo que, se eu pronunciar, o milagre acontece. Não, depende. Só de eu falar que eu estou aqui em nome de Jesus, eu não estou aqui para fazer o que eu quero. Se é em nome de Jesus, é para fazer o que Jesus quer. Entendeu ou não? Quando eu peço em nome de Jesus, eu não estou pedindo o que eu quero e Jesus tem que fazer, porque está escrito tudo que pedir em meu nome. Em meu nome quer dizer primeiro, segundo a minha vontade. Por isso, 1 de João 5,14 diz que se pedirmos segundo a sua, sabemos que Ele nos ouve, e se Ele nos ouve, Ele vai nos atender. Então, aí os filhos de Seba vão falar, em nome de Jesus nós te expulsamos, e os demônios vão dar uma surra neles, porque o nome de Jesus não é mágico. O nome de Jesus é alguém que vive para a glória de Jesus e está ali para honrá-lo e glorificá-lo. Está entendido essa parte? É só uma introdução para a gente entender. Então, meus irmãos, os nomes serviam para revelar o caráter e os atributos de Deus ao homem, e muitas vezes no homem, dentro da capacidade de sua compreensão. Por isso nós vamos ver aqui nesta lição que vai tratar os nomes compostos de Deus e dar uma sequência à lição anterior que vocês já ouviram muito bem. E esses nomes compostos, muitas vezes são por duas palavras, El e Yahvé. Vamos pronunciar, El ou Yahvé. Por exemplo, na sequência, esse El, ele era usado para falar de vários deuses, até os deuses mortos. Mas quando se trata do Deus vivo, esse El quer dizer, ele é composto do Aleph e do Lamed. El. O Aleph é uma letra como se fosse muda, mas tem um pontozinho embaixo e a pronúncia certa é El. E esse El quer dizer Deus, quer dizer poderoso, quer dizer onipotente. Então, a melhor forma é Deus para você traduzir, mas é o Deus que é poderoso, é o Deus que é onipotente, é o Deus verdadeiro. Primeiro, composto com ela aí, qual que é? El Elyon. Como que é? Que quer dizer? O Altíssimo. Segundo, El Roi, que quer dizer? O poderoso que vê. Terceiro, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quarto, El Olam, que quer dizer o eterno Deus. Quinto, El Betel, que quer dizer o Deus de Betel. A palavra Betel no hebraico é Beit El, casa de Deus.
Então, uma indicaçãozinha separada aqui. E, por último aqui na lição, o número 6, Elohei Israel, Deus, o Deus de Israel. Então, são indicações, e quando a gente fala o Deus Altíssimo, não precisa explicação, é o Deus que está acima de todos, que tem um trono que está lá nas alturas, acima de todos os tronos. Ele é o Deus Altíssimo, e Ele é tão alto que Ele não está dentro do nosso tempo, das nossas eras, Ele não está dentro das eternidades, Ele é eterno, mas ninguém mede o tempo dEle, então Ele é fora disso, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, que está atemporal, que é atemporal. Ele vê tudo num momento só. Ele vê passado, presente e futuro num momento só. Por isso que um dos nomes que Deus vai falar para Moisés, em Êxodo 3,14, quando Moisés diz, quem que eu vou falar aqui, que me chamou, que está fazendo tudo isso? Ele diga que eu sou. E aquele eu sou está dizendo o que serei, o que sou e o que fui. Em todo o tempo Ele é este, que será, que é e que foi. E quando Ele diz o Deus que será, é porque Ele já está lá. Aqui é um presente perfeito em todo o tempo. Eu sou o Deus que serei. Talvez uma tradução mais importante seria, eu sou o Deus aqui que estou lá. Não é que estarei, não, é que estou lá. E eu sou o Deus que estou lá atrás também. Eu estou presente em todo o tempo. Então esse é o Deus Altíssimo. E eu quero te alertar, esse é o seu Deus. Nós recebemos o Francisco, não? Francisco estava aqui quinta-feira. Diga bem-vindo, Diácono Francisco. Que bom que você veio. Glória a Deus. Entendeu o Altíssimo? E Ele é o poderoso que vê. Esse que está lá, que está aqui, que está lá atrás também, está vendo tudo. Ele está vendo tudo, até o que você pensa. Ele sabe tudo. Isso tem que dar no meu coração um temor e um tremor forte e vivo. Não pode só ser uma coisinha de faísca, não. Porque Ele está vendo tudo. Ele sabe por que eu olho, quando eu olho. Ele sabe o que eu penso, por que penso. Ele sabe o que eu sinto, por que sinto. Ele sabe o que eu faço e por que fiz. Ele conhece a intenção do coração humano. Ele sabe tudo. Ele sabe meu deitar, meu levantar. Antes que as palavras venham, Ele já ouviu as palavras. Porque Ele já está lá. Então Deus é um Deus terrivelmente maravilhoso. Quando no Salmo 139, Davi revela esse Deus que sabe as palavras antes que vêm da minha boca, meu deitar, meu levantar, se eu for para o alto, Ele está lá, se eu for lá para baixo, no mais profundeza, Ele está lá. E esse Deus que Davi revela, ele diz, de modo terrível, o Senhor me formou. Porque Ele é um Deus terrivelmente maravilhoso. Então quem leva Ele a sério, comemora tudo isso. Quem não leva, tem que ter medo de tudo isso. E Ele também é o Deus Todo-Poderoso. O que Ele decidir fazer, Ele faz. Ele dá vida, Ele tira a vida. Tudo isso não está na mão do diabo,
e nem da mão do homem que pensa que pode tirar a sua vida. Se Ele quiser, Deus quiser, Ele não deixa. Quantas vezes vocês e eu já ouvimos testemunhos de Deus falando que ia dar um livramento, e o camarada chegar diante do outro e pá, pá, atirar, e o revólver lencar, o revólver que nunca lencar 5 vezes, assim, tá, 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 tá. E o cara fala, só pode ser Deus, e ele vai embora. O poder da vida e da morte está nele. Por isso eu tenho que ter temor, respeito profundo. E Ele é o eterno que não se pode medir, que esse nome aqui a gente chama para a gente entender um pouco, né? Antropopatismo e antropomorfismo na linguagem teológica, mas não preocupe muito com isso, mas é quando a gente tem que colocar alguma coisa do nosso ponto de vista humano para entender o eterno. Então Deus é eterno, mas Ele não pode ser medido. Ele, na verdade, Ele é atemporal, a linguagem mais perfeita. Mas Ele está aí. Lembra de algum bilhão de anos atrás? Já estava lá. Trilhão? Ele já estava. Quim, octa e sei lá de trilhão que tiver, Deus já estava lá. E para frente, Ele também já está lá. Ele é eterno. Ninguém fez Ele. Deus não existe. Ele é. Ele é. Se existisse, alguém teria feito. E Ele é o Deus de Betel. Ele é o Deus da casa. Ele é o Deus dos lugares. Ele é o Deus que está. E, além disso, Ele é o Deus de Israel. Ele é quem levantou Israel para Ele mesmo. Não podia existir. Por isso que 4,17 de Romanos vai dizer que é o Deus que chama a existência o que não existe como se já existisse. Ele chamou uma nação inteira à existência. Observe o contexto. Sara era estéril. Não podia ser mãe de filhos. E ela estava fora de qualquer cura para ela, já de idade. Por isso que ela vai rir. Fala, não, você vai dar luz. Vocês não tem jeito, não. É como se a minha tia, né? Eu tenho uma tia que tem 103 anos. Ou 104, não sei mais. 105 já. E aí, tomara que eu vá na linha, né? Se Jesus não voltar antes. Aí você chega para ela e fala assim, você é mãe de filho. Vai rir mesmo. Né? E aí a Sara riu, mas ela foi mãe de filhos. E o nome dele foi Sorriso. Isaac quer dizer sorriso. Ela tinha que lembrar toda hora. Você riu, mas está aí, né? Porque Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Só não cumpre se Ele não falou, ou se a pessoa saiu do trilho. Mas se continuar no trilho e Ele falou, cumpre. Porque Ele é fiel. E aí Ele chamou uma nação inteira à existência. Através de uma que não podia ser mãe, nasceu um. E esse um que nasceu dela, que é o Isaac, casou com a Rebeca. E a Rebeca era estéril. Mas como que Deus vai cumprir a promessa? Sim, Ele fez a minha mãe estéril ser mãe de filho, mas agora a minha esposa é estéril. Mas quem falou? Quem falou foi o Deus Todo-Poderoso. Então essa aí vai ser mãe também. Daí 20 anos, Isaac orando por ela, ela se tornou mãe. E nasceu o tal do Jacó. Como é que pode acontecer uma linhagem através de Jacó? Esse Jacó aí, ele está enganando todo mundo, ele engana até ele. Mas se Deus falou, vai mudar Jacó no val de Jaboque. Ele vai sair de lá como um príncipe. E Deus vai fazer cumprir, porque se Deus falou, vai cumprir.
E aí vem, e nasce Israel. Uma nação inteira. E hoje uma das nações mais poderosas do mundo desse tamanho aqui, ó. Porque é a nação de Deus. E quando eu digo Elohei Israel, eu tenho que me alegrar. Porque ele chamou uma nação à existência, ele é Deus. Aleluia. E através desta nação ele me anuncia Jesus. Através desta nação, Abraão, você vai ser pai de muitas famílias e de todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. Por quê? Porque de ti vai nascer Jesus Cristo, de Israel vai nascer Jesus Cristo e ele é o Salvador do mundo. E quando eu digo Deus de Israel, eu tenho que alegrar, saltar e dar glórias. Entende? Então, quando eu pronuncio o nome de Deus, eu tenho que pronunciar, eu estou pronunciando quem é Deus, a grandeza de Deus. E se eu sou dele, eu tenho que saltar, gritar e dizer: louvado seja Deus. Entendeu? Os nomes compostos com o nome Yahvé também merecem de nós. O autor diz que merece uma atenção especial, e eu atrevidamente digo que todos os nomes merecem uma atenção especial, senão eles não estariam na Bíblia. Ok? Vocês concordam com isso? Mas eu entendo que é uma pureza aqui por querer trazer algo, quem sabe, no pensamento dele maior que as coisas que estão vindo até aqui. Talvez para nós sejam até mais abrangentes, mas em termos de revelação dos nomes, todos são poderosamente iguais, não é? O primeiro nome composto com Yahvé, qual que é aí? Jeová Jireh. Primeiro, a palavra Jeová é uma pronúncia nossa, criada por causa de Yehová, não é? Porque no hebraico não tem J. Então, Jeová, os testemunhos de Jeová têm que aprender isso, né? Não existe, é Yehová. E eu acho que, e não é Jeová Jireh, seria Yehová Ire. E quando se fala de Jeová Jireh na nossa linguagem, que seria Yehová Ire, no hebraico, se fala de um nome de Deus, que nós entendemos por o Senhor proverá. E eu quero fazer algo aqui que não está no script teológico, né? Mas a palavra, se a gente for olhar para sufixo e prefixo, talvez seja mais interessante para a gente entender o que está escrito aqui. Proverá. Qual que é o sufixo? Cadê as professorinhas? Sufixo de proverá, se eu fosse inventar. Prefixo? Pro. Certo? Se eu fosse inventar aqui, estou pedindo uma licença. E o sufixo seria ve. Na verdade, o significado do nome não é que o Senhor proverá, mas a raiz dessa palavra é ire, é ra, que quer dizer o Senhor que vê. É o Senhor que vê, mas Ele não vê sem agir dentro disso. Por isso que a tradução que talvez tenha sido usada é porque o Senhor que vê e por causa disso Ele provê. Vê e por causa disso Ele age. Vê e por causa disso Ele providencia. Mas o significado aqui, meus irmãos, é o Deus que verá o que você precisa. Como que é? Então vira para o seu irmão aí e diga: Deus está vendo o que você precisa.
Agora, não é porque Deus está vendo que eu me calo e me quieto, porque Ele está vendo, mas quer que você dependa dEle. Então, que você entre em oração e que tudo, Filipenses 4:6, seja esclarecido diante dEle em petição. Deus está vendo o que você precisa, mas você precisa levantar para dizer a Ele humildemente: eu preciso, eu necessito, Tu sabes, Senhor. Deus está vendo o que você precisa, mas você precisa de revestir da armadura e ir para a sua batalha. Deus não trabalha na inércia da pessoa, Ele trabalha na ação da pessoa. Quando Ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, Ele não está dizendo que você fique quieto que Ele vai destruir, não. Não prevalecer as portas do inferno não vão resistir à sua caminhada, não vão resistir à sua investida, não vão resistir o seu levantar. Para que a porta não resista, você tem que empurrá-la. Entendeu ou não? Então tem que ter uma reação. Porque esse Deus, Ele verá o que você precisa. Mas você precisa levantar para aquilo que você decidiu alcançar. Por isso Ele diz, Abraão, onde, Ele usa o termo o Senhor proverá, Gênesis 22, 8 a seguir. Aí Ele diz, Abraão, sai, deixa Sara, deixa o lugar e vá para o monte, onde eu te mostrarei, e sacrifica Isaque. Meu Deus. Então ele sai ao monte do Senhor proverá. Na verdade, ele sai e vai ao monte onde o Senhor já viu antes e já deixou tudo organizado para acontecer. Só que ele vai ter que chegar lá. E para ele chegar lá, ele tem que sacrificar Isaque primeiro no coração. Para ele chegar lá, ele tem que tomar uma decisão de dor, de lágrimas, de angústia. Ele tem que pagar um preço para chegar lá, mas ele está indo ao lugar onde o Senhor já viu e já providenciou. Então diga, o meu Deus é Iavé, Irê, Ele já viu e Ele já providenciou. Por isso, essa palavra Irê, ela é também no texto de Gênesis 22, também é traduzida como temer. A mesma palavra, temer. E outra palavra, olhar. É a mesma palavra, Irê. Por quê? Porque o que nós temos que entender da palavra é que é esse Deus que está vendo e providenciando, vendo e trabalhando, vendo e agindo. Como é bom saber que Deus vê. Se tivéssemos colocado uma tradução, o monte do Senhor que vê, talvez não entenderíamos também como deveríamos hoje como devemos hoje estar entendendo. Porque o proverá é algo mais fácil de entender no texto, mas quando você rebusca ele, fala, é o Deus que está provendo porque viu antes, é o Deus que vê. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor que vê e provê. Amém? Você está preocupado com o seu futuro? Deus já está lá. E Ele já viu tudo lá. Então o que eu tenho que me preocupar? Preocupar em estar em Deus e com Deus. Se nele estivermos, quando Jesus diz assim, no mundo, no mundo tereis aflições. Ele está dizendo, no mundo você continuamente vai enfrentar aflições. Tereis é uma atitude contínua, Quando você ouve lá, Jesus falando, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas aí ele não termina o versículo, ele diz, mas tende bom ânimo. Aí ele diz o quê?
eu venci. Pô, mas foi o Senhor que venceu, não fui eu. Como que eu vou ter bom ânimo com a vitória do outro? Mas é aí que está. Se Jesus venceu e eu estou em Cristo, eu já venci. Em Cristo somos mais que vencedores. Fora dele. Mas se eu estou nele, ele já está lá na frente. E ele não chegou lá na frente para perder. Ele chegou lá vencendo e continuará vencendo. Então esconda-te em Cristo. Esteja em Cristo. Está edificando a sua fé? Então Deus vê e conhece a sua necessidade. Esconda-te nele. Por isso que Jesus fala em Mateus 25 para a gente não andar ansioso por coisa alguma. E a gente briga com Deus. Como não? Olha como está isso. Olha como está aquilo. Olha o que estão falando. Olha o que estão fazendo. E aí Jesus certamente olharia para nós, você não entendeu nada. Aí diz, olha para os lírios. Para de olhar para o que estão fazendo. Para de olhar para seu problema. Para de olhar para essa situação aí, que ela é normal na vida. Agora olha para os lírios. Já viu uma flor tão bonita quanto? Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Está vendo? Agora olha para os pássaros. Olha para o beija-flor que vem lá na sua casa, que você que fez aquele negocinho com a açuquinha. Ele diz, olha para os pardais. Olha para os pássaros. Agora olha para mim, Jesus falando. Estamos aqui parafraseando para entender melhor. Agora olha para mim. Eu te amo muito mais que folhas, que flores e que pássaros. E se eu cuido destes, que não trabalham, não ceifam, e de você, eu vou cuidar ou não? Portanto, busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E essas coisas vocês terão. Sabe por quê? Porque basta cada dia o seu próprio mal. O amanhã pertence a Deus. Entendeu não? Então faça assim, ó. Descansa em Deus. Mas descansa o quê? Levando o Isaac. Sofrendo as dores da caminhada. Você consegue entender? Não pare. Luta em tempos de guerra, batalha, levanta, vai, mas sempre escondido naquele que já está lá e já proveu. O outro nome, amém? Qual o nome que nós aprendemos agora? Jeová Jireh. Próximo. Yehová Nissi. Jeová Nissi. Que quer dizer? O Senhor é a minha bandeira. Êxodo 17:15, na leitura que nós fizemos na abertura da lição, o Moisés está lá, ele está cansando as mãos. Quando ele baixava as mãos, os amalequitas prevaleciam. Mas quando as mãos de Moisés levantavam, a bandeira de Deus era levantada, o estandarte de Deus era levantado. É interessante a gente observar um pouquinho, olhar um pouquinho lá atrás. Por exemplo, quando Israel estava vencendo todas as batalhas, e um exército via a bandeira de Israel, falava, estamos lascados. Está vendo Israel? Está vindo Israel. Sim ou não? Porque a bandeira, ela é o símbolo de tudo que representa. Que bandeira que é aquela de Israel? Quem é a minha bandeira? Meu Deus.
O meu Deus é a minha bandeira. Uma bandeira identifica quem tu és, ou com quem tu estás. Quando você está assistindo um jogo, está lá jogando Estados Unidos e Brasil. Aí você vê uma pessoa vestida de amarelo. Quem que você está representando? De onde você é supostamente? Não estou escutando. Ah, do Brasil. E se o camarada estiver vestido de vermelho, branco e azul? Amém? Vista-se de Deus. Vista as vestes do Senhor. O Senhor tem vestes para mim? Tem, desde o jardim o Senhor providencia vestes para nós. Hoje a igreja cristã tem as vestes de justiça, as vestes de louvor, as vestes de santidade. E a nossa bandeira é o Senhor, aleluia, glória a Deus. A bandeira identifica quem tu és e por quem você está combatendo. Enquanto a bandeira está levantada, transmite coragem e inspiração. Levante a bandeira do Evangelho, levante a bandeira da fé, levante a bandeira da presença de Deus na sua, na minha. Levantemos a bandeira da presença de Deus nas nossas vidas. E quando eu levanto a bandeira do Evangelho, eu estou proclamando: Deus é a minha fonte, é a fonte da minha confiança, o meu general é Cristo, aleluia. Deus é a minha esperança, Deus é a minha segurança. O que é a palavra general? Começou lá atrás, na etimologia mais segura, do estratego, que é o estrategista, que vai e procura antever o campo de batalha, procura antever o inimigo, sua força, seu poderio, onde ele é mais perigoso, etc, etc, etc. Aí volta para os seus e trabalha uma estratégia de guerra para vencer, uma estratégia de batalha para vencer. O nosso general é Cristo. Conhece o inimigo, conhece o poderio dele, conhece as estratégias dele, os ardis dele, as ciladas dele. Ele conhece o laço do passarinheiro, e o nosso general nos dirige a passos seguros. Ele é a nossa bandeira. Levante as duas mãos e diga: o meu Senhor Deus, o meu Jesus Cristo é a minha bandeira. Eu não sei você, mas Ele sempre será o meu Deus. Qual o próximo? Jeová Shalom. Uma coisinha aqui, né? Quando a gente estuda um pouquinho hebraico, tem umas coisinhas que guarda, que a gente fica, né? Quando é M no final, M de Maria, M de 3 perninhas, né, professoras? 3 perninhas, 2 perninhas, N. Então, o M de 3 perninhas, isso é da época do Edmundo. Deitadinha assim, faz com as perninhas bem coladinhas na linha. Aí, quando é M de 3 perninhas no final, você não fala, por exemplo, Shalom, Shalom, como se estivesse comendo algo gostoso. Shalom. As professoras tinham isso antigamente, né, para indicar como Shalom, não é Shalom, é Shalom.
Fala, shalom. Amém? E quando é N, é nun, que é o nun, né? Aí você fala, como é que tem uma palavra com N? Sei lá. Fala nun, shalom, nun, que é uma pronúncia diferente, né? Elohim, não, é Elohim, ok? As coisinhas à toa que eu sei, então quero ensinar. As coisas que eu não sei, não tem como ensinar, ok? Então esse aqui é quem? O nome? Jeová Shalom. Shalom, você sabe o que é, sim ou não? Quem sabe? Shalom significa paz. Mas não é a paz como no grego, né? No grego a paz é eirene. A pessoa que chama Irene é uma raiz de eirene, de paz, né? No grego. Aqui, paz no hebraico envolve tudo de bom. Por isso que os judeus se cumprimentam com shalom, shalom. Fala 2 vezes ainda. Shalom, shalom. Quando é no sábado, Shabbat Shalom. É interessante, né? Que eu já, algumas vezes, quando eu estive lá em Israel, estivemos em Jerusalém no dia do sábado. E, irmãos, é uma coisa linda, perfeita. O pai acorda de manhã, veste aquela veste dos judeus, né? Tudo direitinho, chapéu, tudo e tal. E eles descem com os filhos, os pais com os filhos e as mães com as filhas. Vão descendo, e eu digo isso porque quando chega lá na sinagoga, lá no Muro das Lamentações, tem a maior sinagoga de Jerusalém, à esquerda do muro, para os homens. E um muro separa os 2 acessos, e do outro lado, também ao lado do muro, há uma sinagoga, um lugar para as mulheres. E aí os homens vão descendo, as famílias vão descendo, e elas se cruzam. Cruza com você, cruza com qualquer um, e eles sabem que você é um imigrante, que você é um turista, né, que está lá e tal, e eles param, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, é aquela festa. E às vezes tem uns crentes que têm vergonha de dar paz do Senhor, dependendo de onde está. Não é verdade? A gente aprende muita coisa com os judeus quando você vai lá. Negócio de honra e tal. Tem umas coisas decepcionantes, porque eles não são convertidos, né? Mas a cultura é uma cultura de honra. Então, Shabbat Shalom. Quando alguém fala Shalom, Shalom, ele está desejando tudo de bom para aquela pessoa. Não é só a paz que a gente pensa, não, é uma paz com saúde, é uma paz com bem-estar, é uma paz com conquista, com prosperidade, é uma paz recheada de tudo. É uma paz no sentido de harmonia, de inteireza, de cuidado. Então esse Deus é o Deus que traz tudo o que precisamos. É o Deus que tem tudo o que você e eu necessitamos. Temendo a morte pelo fato de se encontrar com o anjo do Senhor, Gideão ouviu o Senhor dizer para ele: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Assim Gideão ergueu um altar e chamou aquele lugar. Agora imagina que paz que Gideão teve. Porque quando ele viu o anjo, ele falou: acabou. Se fosse um baiano, diria: estou lascado. Acabou. Eu vou morrer agora. E morrer vendo tudo que estou vendo, não sei se serei salvo. E aí o anjo fala para ele: tenha paz. Então esse tenha paz para Gideão, primeiro livrou ele da morte. Tirou as angústias de dentro dele. Tirou a preocupação dele. Estacionou ele em Deus.
O meu Deus é um Deus de paz. Então não é a paz que vence porque vence os meus inimigos, não. É paz mesmo que os meus inimigos ali estejam e se levantado ainda. É algo tão profundo. Eu lembro que certa ocasião eu estava numa casa, novo convertido, e uma pessoa quis me expulsar daquela casa. Ele falou, sai daqui. Eu falei que não era para entrar dentro dessa casa, que eu estava lá querendo ver a Vilcelene, e ele proibiu de entrar na casa. Aí eles pensaram que a proibição já tinha passado. E aí ele veio para o meu lado, e eu sentado, e cutucava assim, falava, sai daqui agora, levanta que nós vamos acertar. Mas me deu uma paz. E eu falei, uma das coisas que eu lembro que eu falei para ele foi, entre eu e você está Jesus Cristo. Aí ele disse assim, e eu falei assim bem tranquilo, não, entre eu e você está Jesus Cristo. E ele disse assim, não põe Jesus nessa conversa. Aí eu disse, então não tem jeito, porque Jesus para mim é tudo. E aí ele ficou tremendo, não teve coragem de tocar, de brigar, de nada. Eu saí do lugar e fui para a casa do vizinho. E o vizinho era meio, a minha vizinha era meio brava. Aí ela falava assim, deixa ele vir para cá que eu vou chuchar a faca nele, deixa ele vir para cá. E era crente, convertida de muitos anos, eu vou chuchar a faca nele. Eu, não, e eu acalmando o povo. Depois eu ganhei ele para Jesus. Numa obra muito linda, chorando. Ele disse, eu quero aceitar Jesus, eu quero. Então, o Senhor, não é que a gente escute bem isso, não é que a gente é tão precioso para ter esse controle, não. É que quando você precisa, vai estar lá. Tem hora que você fala assim, parece que eu fiquei bobo. Não, você ficou dominado pela paz. Você entende o que é a paz que eu estou falando agora? Uma vez lá em casa, aí ligou uma pessoa. Meu Deus, a Sara Ruber estava perto. Mas falou. Não é assim, meu irmão. Você não está sabendo o que aconteceu direito. Tá. Não, porque... Não, mas fica tranquilo, vai dar certo. É assim. Aí a Sara depois falou, papai, como é que o senhor teve essa... Eu falei, não é eu, né? Porque Deus vem, porque eu não sou tranquilo assim. Mas é a paz que vem. A graça que vem. Por isso, não depende muito, entenda o que eu vou falar, não depende muito de quem você é, mas de com quem você está. Porque se fosse você reagir, talvez, como eu já reagi diferente aqui muitas vezes. Mas é porque a graça vem. E aí Deus dá sabedoria de comportamento, de palavras, né, de segurar. Por isso, nós devemos nos encher de Deus. Por isso, terça-feira, estamos falando sobre avivamento, e é importantíssimo, porque avivamento não é saltar, gritar, falar em língua estranha, mas é a presença de Deus em nós. É isso que faz a diferença. Quando Deus está em nós, o temor é um temor de você estar sozinho, podendo fazer a coisa errada, mas escolhe não fazer, porque Deus está ali. E você tem uma consciência de presença. Amém ou não? Então, meus irmãos, quando temos Jesus Cristo, temos a paz. O que Jesus falou assim? Eu vos dou a paz. A minha, aí fez diferença, hein? A minha paz vos dou.
Meu Deus. Não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é uma paz que a gente tem que ter um domínio psicológico, tem que estar em contato com psiquiatra, psicólogo, psicanalista e psicopungista e um punhado de coisa. Nefestilista, para você ter um controle. Agora, essa que Jesus dá não é como o mundo. Ela está lá. E ela vem. Eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Aí Jesus fala, em mim tereis paz. Então a gente não tem para onde correr, a não ser para dentro de Jesus Cristo, para a presença do Senhor. E tem um tal de diabo que usa pessoas, que usa situações, que quer nos tirar de lá. De lá onde? De Jesus. Cria situações, faz você parar de orar, faz você parar de ter propósito de jejuns com o Senhor, faz você duvidar do outro, reclamar do outro, vir na igreja o dia que quer, e o Espírito Santo dizendo, vem, vou te renovar, vem, eu te vou fortalecer, vem, eu vou levantar você, vem, eu te dou a minha paz te dou. E o que a gente mais precisa hoje, que é tão caro, paz. Paz. Amém ou não? A vida moderna tenta nos impor todo tipo de ansiedade. Trabalho, problemas com os filhos, violência, aluguel, doença, decisões, etc. Mas a vida de comunhão com Deus produz paz no coração. E um alerta, cuidado com esse negócio da dependência de psicólogos. Nosso pastor presidente é psicólogo, abençoado, ungido, e ele sabe muito bem usar a ciência dos homens com a ciência de Deus sobrepujando. Não é sobre isso que eu quero falar. Mas as pessoas hoje estão falando tanto sobre a psicologia, que é o estudo do comportamento humano, de certa forma, que parece que Deus não muda as pessoas mais. Que Deus não tem o poder de curar pessoas, de curar almas, de mudar o cara. Não, porque ele é fleumático. Não, é porque ele tem autismo. Não, é porque ele teve um trauma de infância. Não, é porque... E Deus não tem poder de mudar tudo isso, não. Não, mas eu estudei, você é sanguíneo. Então, por causa disso, Deus não pode fazer um sanguíneo virar outro. Vamos lá estudar a Bíblia Sagrada. Moisés era o quê? Ele matou um egípcio e enterrou na areia. O que ele era? Sanguíneo? Assassino também? O que mais? Fleumático? Ele era fleumático? Quem que era Moisés? Eu não sei, só sei que ele foi transformado no homem mais manso da face da terra. E Deus ainda faz isso. O que o João era? O discípulo do amor, né? Tem gente que fala, o João, discípulo do amor. Então, ele não queria matar uma aldeia queimada no fogo que descia do céu. Sim ou não? E quem que esse João Deus transformou ele? Então, cuidado com certas coisas. O nosso Jeová Shalom tem poder para mudar qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer diagnóstico. Ou não? Valorize o poder de Deus na sua vida e você vai experimentar coisas especiais. Qual o próximo? Sidkeno, Jeová. Ele está escrito com o que aqui? Eu não achei nenhum nome com Q de Sidkeno, é com K.
Caê, Queno. Mas talvez tenha alguma outra aqui que mas eu não achei não. Ok? Quando diz Jeová Tzidkenu, ou Sidkenu, quer dizer o Deus que é justiça, o Deus que é pleno, o Deus que é correto, é justo. Jeová, justiça nossa. Aqui não está dizendo que ele vai agir com justiça primeiro. Não, aqui está dizendo que ele já é justo. Então, se ele é justo, é diferente. Por exemplo, pode um homem injusto agir com justiça? Sim, pode. É um homem mau, é um homem terrível, mas ele pode ter uma atitude de justiça, vez ou outra, sim ou não? Pode. Agora, se esse homem fosse totalmente injusto, haveria justiça nele? Jamais, a não ser que Deus forçasse que isso acontecesse. Deus, ele não faz injustiça, porque ele é justo. Ele é totalmente, ele é pleno, inteiro em ser justo. A pessoa de Deus, né, um dos atributos de Deus é justiça. Então ele é justo. Ai, Deus, é que não, Deus não vai agir com injustiça. O que ele faz, o que ele fez, o que ele fará, é debaixo de um caráter totalmente intocável. Então, quando eu for orar, eu não preciso orar, Deus faça justiça. Eu preciso orar, Deus, trabalhe nesta situação. Porque Ele não vai fazer injustiça. Por isso que Deus não é parceiro de vingança de ninguém. Por isso que Ele pode dizer, a vingança pertence a mim. Por quê? Porque Ele é justo. Mas nós, quando queremos vingar, a gente quer a morte, quer a falência, quer a prisão, a gente quer, como vingadores, nós queremos que alguém pague pelo que fez. E de uma forma dramática, drástica. Agora a vingança de Deus é diferente. O que você está fazendo, Saulo? Está me perseguindo, consentindo em morte, querendo morte. Vem cá, Saulo, vai ficar cego. Saulo, Saulo, por que me persegues? A vingança de Deus. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus. Você estava me perseguindo? Não, estava perseguindo o povo que é do caminho. Pois é, eu estou neles. Você perseguiu a mim. Ô Saulo, a partir de hoje, eu vou te fazer de perseguidor em perseguido por causa do meu nome. E eu vou morrer, vou para o inferno? Não, estou te convertendo. Você vai me conhecer. E você vai me amar mais que todos. Meu Deus do céu. Que vingador maravilhoso. E você vai escolher morrer por mim. Mas quando tu vier aqui, eu vou te mostrar, antes de você vir para cá, como é aqui. E aí o Paulo fala assim, agora já de Saulo para Paulo, eu conheço um homem que foi levado lá no terceiro céu. Se no espírito ou no corpo, eu não sei. Era tão vivo, era tão poderoso. Mas o lugar que eu fui é tão tremendo, tão glorioso, que não há como falar. Deixe Deus vingar, Ele sabe. Por isso em Romanos 12 ele diz, a ninguém vingueis. A mim pertence a vingança. Vocês entendam uma coisa, quando seu inimigo tiver fome,
dá-lhe de comer. Se tiver sede, fazendo isso, e brasa viva é o quê? Comunhão no altar. Faça isso e eu vou vir nele e vou trabalhar nele. Amém ou não? Qual que é a melhor coisa? Ver na cadeia, no inferno, ou ver ele dizendo: glória a Deus, Jesus me salvou. Eu encontrei Jesus. É por isso que para a igreja da época era difícil, questão do Saulo, porque Saulo era aquele que perseguia a igreja, que consentia na morte, consentiu a morte de Estevão e etc, etc. Então, quando Deus falou para Ananias, vai lá, ele disse: não, Senhor, o senhor não está sabendo? Aquele homem é o homem mau. Aquele homem lá não tem solução para ele. Não, aquele homem lá, a coisa é feia. Não, vai lá, porque agora ele está do meu lado, e eu vou encher ele da minha presença, e vai ser usado nas minhas mãos. Você não alegra com isso, não? O que você teria, você queria ter visto um Saddam Hussein sendo enforcado daquela forma? Ou ele cheio do Espírito Santo dizendo: encontrei Jesus? Isso mede quem somos nós, e com quem estamos, e de quem somos. Ao silêncio. Alguma vez você sofreu algum tipo de injustiça em sua vida ou na família? Como você reagiu? Nossa, isso aqui é muito forte. Porque a carne não gosta de sofrer injustiça. Aquele filme de Paulo, o último deles, né, o Paulo barbudo até aqui, mais brancão, né, mais alemão parece. Meu Deus, eu chorei, eu não vou segurar a lágrima. Aquele homem sofreu o que ele sofreu, meu Deus, e ele fala de amor, de uma coisa tão, de uma maneira tão profunda. Não, o Lucas briga com ele, mas eles estão matando, eles estão não sei o quê, estão acusando que foi tu que pôs fogo em Roma. E o que é que nós não sabemos? Ele falou: amor. A gente paga com amor. Nós somos diferentes. Oh, meu Deus do céu. Nós estamos tão longe de entender isso. Não é verdade? Por favor. Aí a gente não consegue perdoar os irmãos que estão na igreja. Andar junto. Vai falar do irmão já. E Paulo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Então, você que fala em línguas, eu que falo, Deus que nos usa, se não tiver amor. Porque o amor verdadeiro tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Coisa que o povo de hoje não está tendo muita facilidade de suportar. E uma das mutualidades da comunidade é suportai-vos uns aos. Então eu suportar a Sara Rúbia, suportar o netinho Oliver, é fácil demais. Sobe nas minhas costas, brinca comigo. Agora, suportar o Edson da Nina. Entendeu o que eu quis dizer? Quando Deus fala para suportar, Ele não está tratando dos suportáveis. Ele está falando dos insuportáveis. Ou não?
E por que eu suportaria? Porque Deus é a justiça. E você é quem deve amar. Eu devo amar os inimigos. É fácil. Se a gente não fizer a campanha de quinta-feira, não é. Porque quinta-feira está ensinando coisas para nós que nos tornaria, se obedecêssemos ou se obedecermos, pessoas que suportam, pessoas que amam, pessoas que sabem que Deus já tem tudo preparado, e que é Ele quem julga tudo e todos, e no fim eu tenho que estar salvo nele. Só dê glória a quem entendeu mesmo. Quando houve a injustiça, como você reagiu? Saiba que pela fé na palavra de Deus, a justiça de Deus é perfeita, não pode ser impedida e jamais falha. Crer no Deus justo é confiar, aguardar, descansar. E esse filme de Paulo termina de uma forma muito, muito especial. Porque injustamente muita gente morre naquele filme, e como é a história de fato, o Nero põe fogo em Roma e põe a culpa nos cristãos, né? E acontece muita coisa, aquela morte no Coliseu, aquelas mortes no Coliseu, morte queimados, né? Que Nero faz isso. E tantas outras, espada e tal. Aí o Paulo, o melhor e maior homem de Deus da época, vai e degolam Paulo. Como que o herói de Deus morre assim? Diríamos, que injustiça. Só que a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. O Paulo que fecha os olhos naquela ocasião, ao ser degolado, ele abre imediatamente diante de Jesus. E aí o filme termina de uma maneira tão linda que quando Paulo vem, ele encontra todos aqueles que morreram injustamente salvos. Eu disse salvos, alegres. E é isso que vai acontecer quando nós partirmos lá no paraíso de Deus, já estão os salvos. Então, tudo que passamos aqui precisamos. Eu sei, nas minhas convicções teológicas e de fé, que realmente Paulo queria morrer daquele jeito. Porque ele viu Cristo ressurreto. E que aquele Cristo morreu por ele, então ele queria morrer por ele. Ele foi oferenda para Deus, foi oferta ele foi a oferta de si mesmo para Deus em libação. Ele deixa isso claro na carta que escreve, a segunda carta de Timóteo 4:7 a seguir. Próximo nome, Jeová Chamá. Vamos lá? 1, 2, 3. Jeová Chamá é o Deus que está. É o Deus que está presente. É o Deus que, pegando um link com o que era, o que é e o que será, é o Deus que está. Ele é o Deus que habita, que permanece. A terra está cheia dele. Onde está uma existência, seja onde for, Deus está lá. Deus está na Lua, está em Marte, está em Vênus, Netuno, Plutão. Deus está no o quê? Qual que é o novo planeta que descobriram? K qualquer coisa, né? Ele está lá também. Ele está nas estrelas, nos sóis.
Ele está nos milhões de galáxias. Ele está no universo. Ele é Jeová Shammah. Talvez eu possa me atrever a dizer onde ele não está. Mas isso é espiritualmente para você entender. Ele não está no homem morto. Por isso ele diz: dá-me o teu coração. Para quê, Senhor? Para que eu esteja nele. Por isso que a Bíblia considera que o homem morto em delitos e pecados, ofensas, não tem condição, não tem como crer em Deus e se render a Deus. Por isso os calvinistas exageram um pouco nisso, porque nós cremos de uma maneira diferente, embora respeitamos todos, e que nós, tanto quanto os calvinistas, estejamos no céu naquele dia por termos sido fiéis até a morte. Mas entendo o porquê da colocação. Eles creem que o homem, como está morto, então Deus escolhe salvar, em outro não, porque o homem não tem condição, morto, de tomar decisões, porque ele está morto em delitos e ofensas, está morto espiritualmente, não tem ligação nenhuma. Aí que vem o Evangelho, a pregação de uma palavra viva, que ao entrar no intelecto do homem, dá a ele a capacidade de poder tomar decisões. Por isso, pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é uma correspondência, é uma resposta. Quando o Evangelho é pregado, a pessoa está tendo a oportunidade de conhecer que há ainda um caminho melhor para ele. O homem, onde Deus não está no homem morto, mas se ele confessar Jesus, Jesus vem e mora nele. Amém ou não? Então, alguém que já aceitou Jesus, abram aí para a gente encerrar. 2 de Pedro 2. Alguém que já aceitou Jesus, pode se perder? Sim ou não? Para os calvinistas, não. Uma vez salvo, já operou a grande obra, então não tem como se perder. Agora, 2 de Pedro 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Está falando de hoje e de nós, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os... Então a obra do resgate já havia acontecido aqui, sim ou não? O Senhor que os, trazendo sobre si mesmos, então tem como alguém que foi resgatado perder-se? Tem. Então cuide-se para que não caia. Se levante para esse Deus tão grande que enche os céus e a terra. Esse Deus que estudamos alguns dos tantos nomes dele, que ele tem vários nomes. Tem uns mais exagerados que colocam 72 nomes para Deus, mas aí eles não envolvem com anjo e tal, não sei o quê. Mas esse Deus Todo-Poderoso, ele é o nosso Deus. E este nome revela um Deus que opera estas maravilhas. Levante-se para ele. Há outros nomes compostos que nós não estudamos aqui, como por exemplo, Yahvé Tsavaot, que é o Senhor dos exércitos. Deus não é um Deus de exército de anjos apenas. Ele é do exército de rãs, de piolhos, mas o que? Gafanhotos,
Todos os exércitos da terra, Deus é o líder. Ele é Yahvé Tsavaot, o Senhor dos exércitos. Ele também é Yahvé Makadesh, o Senhor que vos santifica. Mikadesh, uma pronúncia melhor, não é bem o que está escrito aqui, tá? É M, um hífen em cima, um acento em cima agudo, Kadesh, Makadesh. Ele também é Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Aleluia! Nada me faltará, não vai faltar pastos verdejantes, não vai faltar águas tranquilas, mas também não vai faltar vale da sombra da morte. O Senhor será sempre o meu pastor e Ele me guia. Amém? Então tudo isso revela o Deus que você e eu devemos servir. Servir o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez ovelhas do seu pasto. Povo seu, Arábia das Yanai, celebrai com júbilo ao Senhor de toda a terra. Fique sobre os pés. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus e Pai, ministrei a lição, fui fiel à inspiração, às direções, à revelação, ao texto. Agora glorifica teu nome. Encontre corações rendidos, estabelece o plano, a obra, o querer, o propósito do Senhor. Tu és o Deus que está conosco. Tu és o Deus que está em todo o tempo, em todos os lugares. E em todo o tempo eu digo passado, presente e futuro. O Senhor já está lá. Nós escondemos-nos em Ti. Tu és o nosso pastor. Tu és o Senhor dos exércitos. Tu és o Deus da paz. Tu és o Deus que provê. Tu és o Deus que sustenta. Tu és o Deus que guarda. Tu és o Deus santo. E nós somos Teu povo. Perdoa nossas falhas, pecados e erros, lava-nos no sangue vertido na cruz por nós, nos santifica. Estabelece a igreja, Pai, e acorda a igreja do espírito de morte, que não consegue orar, que não consegue falar, que não consegue reagir como igreja viva. Que o Senhor nos dê o poder de reviver, de levantar uma igreja fervorosa, que te cultue, que te ame, que te adore, por saber, por conhecer, pelo menos o bastante, para levantar-se adorador ao Deus que é vivo. Tu és o Deus vivo, Tu és o Deus dos vivos, e o Senhor derrama avivamento, e é o que buscamos de Ti, orando no nome de Jesus. Amém e amém.